Fala galera, tudo bem? Meu objetivo vai ser passar para vocês alguns recursos do SolidWorks no desenvolvimento de algumas peças em algumas montagens, ok? Para isso, a referência que eu estou usando para desenho técnico é o Protec, desenhista de máquinas. E vai ser baseado em alguns desenhos que ele já tem aqui no portfólio, que a gente vai usar aí os recursos do SolidWorks. No meu caso aqui o 2017, mas o processo serve também para o 2018, 2019, 2020. Vocês vão ver que não tem muita diferença do que eu vou fazer aqui para a versão do programa, ok? É uma ideia bem básica, é dar o primeiro passo aí no SolidWorks, então as primeiras peças vão ser bem básicas mesmo. E partindo do ponto que vocês não têm uma interpretação de desenho, não fizeram um desenho técnico, alguns detalhes do desenho eu vou parar para explicar. Tranquilo? Então, é o ponto mais básico possível que eu estou tentando buscar aqui, dentro do meu conhecimento. Então, a primeira peça que a gente vai fazer no Solid vai ser essa aqui, ó. Ela está na página 111. A impressão não está tão boa. A gente, na hora de escanear aqui, não ficou tão legal, mas as principais medidas a gente consegue perceber na peça. E a gente consegue perceber também aqui na perspectiva, na vista em perspectiva, que é essa aqui, ó, onde ela está em 3D, como que a peça vai ficar. Lembrando que todo desenho técnico é uma referência, ok? Pode ter modificação do desenho que vai ficar no SolidWorks para o desenho que está aqui de referência para a gente, ok? Então vamos começar com essa daqui, e a primeira coisa antes de eu mexer com o programa é eu analisar a peça que eu vou desenhar. Esse é o primeiro passo. Em todas as peças, esse é o primeiro passo. Você nunca abre o programa e já começa a desenhar, não. Ok? É como se fosse um processo de fabricação. Que você vai estar fabricando um sólido. Então, antes de fabricar qualquer coisa, você tem que parar para analisar pelo menos as principais medidas dessa peça. Então, no caso aqui, ó, a gente vai estar fazendo a tampa do mancal, que nas medidas principais dela aqui, ó, 75 milímetros na vista frontal, que é essa aqui. Na vista lateral esquerda, repara que a vista lateral esquerda fica à minha direita, que é essa vista aqui, ó. Ela tem 30. E a vista de planta, que é a vista de cima, ela me dá a informação aqui que o furo tem 7 milímetros de diâmetro e a distância de um furo no outro é 57,5. A espessura da peça eu consigo perceber aqui também, ó, na vista frontal, que são 6 milímetros. Eu tenho um apanhado aqui em perspectiva também com as medidas, mas isso não é sempre que é visto. O importante do desenho é ter as informações necessárias para a gente conseguir executar a peça, ou executar o sólido da peça, sem nenhuma redundância. O que é essa redundância? Por exemplo, aqui, ó, essa medida de 30, eu já sei que ela é a largura da peça. Então, eu não posso, pelas normas de desenho técnico, colocar essa medida de 30 aqui também, ó, nessa lateral, porque ela vai estar sendo redundante. E o próprio SolidWorks, ele lida com essa redundância, ele também não deixa você adicionar isso. A linha vai ficar amarela ou vermelha. Em alguns casos aqui vai aparecer por questão de demonstração. Ok? Então, analisando esse perfil da peça, eu consigo ter uma ideia que a parte com mais detalhe que eu consigo enxergar é essa vista frontal aqui, ó. Ela tem um arco menor aqui, ó, com raio de 15 milímetros. Lembrando que raio é metade do diâmetro. Então, se isso fosse um círculo completo, teria 30 milímetros de diâmetro. Eu tenho outro arco aqui, ó, com raio de 21. Eu tenho a espessura dela, que é 6. E eu tenho aqui o comprimento dela, que é 75 milímetros. Reparem o seguinte. Esse raio de 15 mais os 6 milímetros da espessura vai dar os 21, que é o raio desse arco aqui de cima.
Ok? Isso torna essas linhas paralelas uma à outra. Nem sempre isso vai acontecer. Tem hora que o raio interno não fica paralelo ao raio externo. Okay? Isso não é uma norma. Isso aqui é uma coincidência que apareceu aqui no desenho. Então, como que eu vou começar a desenhar isso no SolidWorks? Vou abrir aqui o programa. Lembrando que meu Solid está em inglês, mas isso também não vai dificultar o processo de vocês. Aqui na parte de cima, na minha barra de tarefa, eu vou clicar aqui no arquivo em branco. E eu vou fazer uma peça. Esse é o parte aqui, ó. Então eu tenho peça, montagem e desenho. Eu vou fazer a peça. Ok? Por padrão ele já vem selecionado peça. E aí, primeira coisa que eu tenho que certificar. Se a unidade do meu SolidWorks está a mesma unidade do meu desenho. Aqui no Protec, todas essas unidades são milímetros. Então, lá no meu SolidWorks, quando eu começar a desenhar, as unidades também vão ter que ser em milímetro. Como é que eu confiro isso? Aqui na parte de baixo, ó, perto do relógio aqui, ó, tá mm, g e s. O que é isso? Milímetro, grama e segundo. Então, os padrões que o Solid pega para fazer esse desenho, está selecionado milímetro, grama e segundo. Eu tenho outros aqui, ó, metro, quilograma e segundo. Eu tenho centímetro, grama e segundo. Então, eu tenho sempre uma unidade de distância, uma de massa e uma de tempo. Ok? No nosso caso aqui, milímetro, grama e segundo. Pode estar também aí, dependendo da situação da instalação do SolidWorks, em polegada, que é uma unidade imperial. A gente está trabalhando com milímetro. Então, verifica antes de começar a desenhar se isso aqui está selecionado. Feito isso, aqui na barra de cima, na minha barra de tarefa, eu vou selecionar esboço, que é o sketch. E eu já encontro aqui algumas coisas na minha barra de tarefa que dá para ter uma noção aí de como que eu vou começar a desenhar esse perfil aqui, ó. Vou começar pela minha vista frontal. Então, eu tenho aqui linha, eu tenho círculo, eu tenho spline. Spline é uma linha que eu consigo colocar alguns pontos nela e movimentar, então ela fica, consigo meio que manipular uma curva. Tenho retângulo, tenho arco, elipse, ranhura e o polígono. Tem aqui também a parte de texto, mas isso deixa para depois. O que eu vou começar usando, geralmente vai ser o arco, a linha e o círculo. Ok? Na parte de esboço. Então, dependendo dos recursos que eu vou utilizando aqui, eu vou apresentando ele para vocês, que vai ficar mais fácil do que apresentar todos e a gente só usar alguns. Então, primeira ideia. Por onde eu vou começar esse desenho? Eu vou começar por esse arco menor aqui, ó, que é o raio de 15. E como eu vou fazer isso? Tem vários jeitos de começar esse arco. Eu vou apresentar um para vocês que eu considero o mais fácil. E já dá para a gente ter uma noção também do ponto de origem do desenho. Então, minha tela está desse jeito. Eu vou clicar aqui em círculo. Quando eu clico na lateral do círculo, eu tenho o círculo de ponto central, que é o padrão do programa, e eu tenho o círculo de perímetro. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o primeiro, círculo de ponto central. Quando eu selecionei uma ferramenta de esboço, repara que já ficou ativado aqui o esboço. E agora eu tenho que selecionar um plano para eu começar a desenhar. Então, eu não estou clicando no mouse ainda, só estou arrastando ele. Se eu seleciono o plano frontal, ele fica com essa borda alaranjada. Plano direito ou plano superior. No caso, o perfil que eu estou desenhando vai estar no plano frontal. É uma vista frontal, então nada mais fácil do que desenhar ele no plano frontal. Cliquei aqui no plano frontal. E para ficar com a vista igual a do desenho, eu venho aqui, ó,
na parte de orientação, clico na lateral e seleciono aqui, ó, frontal ou Ctrl 1. Beleza? Então aqui, ó, tem frontal, tem lateral esquerda, lateral direita, vista de baixo, vista de cima e a vista posterior, que é a vista de trás da peça. No caso aqui eu vou selecionar o frontal. E agora eu vou começar a fazer meu esboço. Primeira coisa, repara esse ponto vermelhinho aqui, ó. Isso aqui é a origem do meu desenho. Sempre quando você for desenhar no SolidWorks, é interessante você prestar muita atenção nessa parte da origem, porque ela vai facilitar a sua montagem mais para frente. Então, quando uma peça é simétrica, eu começo geralmente do ponto de origem e vou afastando para as laterais ou para cima e para baixo. E quando a peça não é simétrica, eu começo da origem, seguindo a orientação da seta aqui, ó, para cima e para a direita. No caso, é uma peça simétrica, então eu vou clicar aqui, ó, no ponto de origem. Repara que lá no meu cursor, onde está o mouse, aparece marcado para mim aquele ponto de coincidência, aquele pontinho amarelo ali, ó. Isso quer dizer que onde eu estou clicando aqui está sendo coincidente com a origem do meu desenho. Então, dou um clique com o mouse e arrasto o mouse um pouco. Já aparece o raio ali, ó, na minha lateral. Tá vendo lá? Conforme eu vou movimentando, ó, raio de 26, raio de 42. Se fosse algum outro programa, tipo o AutoCAD, eu já digitaria a medida agora e colocaria ela no desenho. No Solid, eu não preciso de me preocupar muito com isso. Eu posso fazer o perfil para depois adicionar a medida. Então, no caso aqui, ó, vou colocar um raio qualquer. Lembrando que o raio original lá no desenho é 15. Vou clicar aqui, ó, com 40. E está pronto. Só que eu não tenho um círculo. Eu tenho um arco. Então, o que eu vou ter que fazer com esse raio? Com esse círculo? Eu vou ter que cortar ele para transformar ele num raio depois. Antes disso, eu vou adicionar a medida certa nesse círculo aqui. Então, eu venho aqui, ó, em dimensão inteligente. Meu círculo já estava selecionado. Caso isso não aconteça com vocês, aqui, ó, se a linha ficar azul escura, eu clico em dimensão inteligente e clico aqui, ó. Repara que muda lá também o ícone no cursor. Ele fica alaranjado. A borda que eu estou pegando. Dou um clique, arrasto a medida, dou outro clique e aí eu coloco a medida certa. No caso, eu estou selecionando um círculo inteiro. Se eu sei que o raio é de 15, o meu diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a medida que eu vou colocar nesse círculo aí é de 30 milímetros. E aperto Enter. Ok? Essa linha, não preocupa com ela, porque ela está aqui só para te dar uma noção da medida do desenho. Ela não é uma linha técnica, é uma linha informativa. Então, está pronto aí o raio de 15. Ou diâmetro de 30, tanto faz. E aí, o que eu vou desenhar agora? Eu vou desenhar essa parte aqui, ó, essa reta e essa reta de cá, que eu sei que tem 75 milímetros. Então, volto aqui no SolidWorks, vou pegar a minha linha e eu vou fazer uma linha que atravesse esse desenho aqui completamente. Ok? Qual que é a dimensão dela? De uma ponta à outra tem 75 milímetros. Então, volto lá no SolidWorks e ela cruza exatamente o meio do desenho. Aqui, ó. Eu não cliquei em nada ainda, mas quando eu só posiciono o cursor em alguns pontos do meu desenho, repara que já aparecem algumas relações para mim. Ó. Por exemplo, joguei aqui no meio. Quando eu arrasto ele aqui lateralmente, repara que aparece embaixo do lápis um símbolo com um traço horizontal e um pontilhado falando que se eu começar o desenho aqui, nesse pedaço, ele vai estar alinhado com essa parte pontilhada.
Então, olha lá, ó. Quando eu passo aqui no círculo, ó, aparecem as 4 extremidades dele. Tem aqui o ponto superior, ponto inferior, o esquerdo e o direito. Então, como o meu desenho foi feito através da origem, eu sei que se eu cortar ele na metade aqui pela origem, eu estou pegando exatamente a mesma dimensão na parte de cima e na parte de baixo. Então, olha lá, aparece o pontilhado para mim. Dou um clique. Eu vou atravessar a origem aqui perfeitamente. E eu termino, lá do outro lado, com outro clique. A linha vai permanecer, porque o meu esboço está aberto. Para tirar essa linha aí, ó, é só apertar ESC. Ok? Feito isso, repara que quando eu seleciono aqui a minha linha, aparece para mim o ponto final, o ponto no meio, ponto médio, e o ponto inicial. Se eu clico, aqui ó, vou deixar aqui as propriedades da linha. Se eu clico na minha linha, aparecem esses pontos aí para mim quando eu arrasto o mouse perto. Então, por exemplo, eu quero que a dimensão dessa linha aqui, ó, cliquei em dimensão inteligente, cliquei na linha, arrastei para baixo, cliquei de novo. Essa linha tem que ter 75 milímetros. 75, aperto Enter. E a mesma distância que eu quero para a esquerda, eu quero para a direita. Então, como que eu faço isso? Aperto ESC para voltar na parte de seleção. Aqui no meio, eu vou clicar nesse pontinho amarelo aqui, ó. Vou clicar nele. Vou segurar Ctrl. Vou clicar aqui no ponto da minha origem. E aqui na minha lateral, eu vou adicionar a relação de coincidência. O que é isso? A minha origem, que é o centro do meu círculo, vai ser coincidente com o meio da minha linha. Então, clico em coincidente. Agora, eu tenho exatamente a distância da esquerda e da direita. Tranquilo? Então, o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso deixar esse perfil aqui de baixo já com o formato desse perfil aqui do meu desenho. Então, volto aqui no Solid. Para fazer isso, eu vou cortar as linhas que eu não preciso. Eu não preciso dessa parte aqui de baixo e eu não preciso dessa parte aqui do meio. Tranquilo? Para fazer isso, eu venho aqui, ó, aparar entidades, que é o Trim. Eu vou deixar selecionado aqui, ó, cortar até o próximo, até o mais próximo, Trim to Closest. E eu vou levar ele até na linha que eu quero aparar. Então, o que esse recurso faz para mim? Como eu clico aqui, ó, ele aparou dessa linha, desse pedaço da linha, até esse. Ou seja, ele apara até a próxima interseção de linhas. Ok? Qual linha que eu não preciso ainda? Essa aqui do meio. Então, aonde que eu tenho interseção de linha? Nesse ponto e nesse. Então, se eu clico no meio, vai aparecer aqui falando que o ponto central do desenho está correlacionado com o ponto central da origem. Eu vou marcar sim. Não tem problema apagar aquele recurso depois. E está pronto aí o meu perfil de baixo. Repara que todas as minhas linhas ficaram pretas. O que isso significa? Que o meu desenho está 100% definido. Ok? Quando eu não tenho um esboço fechado, ou quando eu tenho algum recurso que pode ser ainda modificado, o meu desenho fica esperando essa definição. Então ele fica com a linha azul escura. Isso é um detalhe do programa que mais para frente vocês vão pegar a ideia melhor. E agora o que dá para fazer? Em cima, nessa parte de cima aqui, ó, eu tenho praticamente o mesmo perfil, só que com uma medida diferente. E eu sei que a distância dessa linha de baixo
até essa linha de cima é de 6 milímetros. Para não ter que repetir esse processo, o que eu posso fazer? Todo perfil que se iguala, porém está a uma distância diferente, eu tenho um recurso aqui no SolidWorks que chama offset de entidade. É esse recurso aqui. Ó. O que o offset faz? Ele seleciona o perfil que ele pega o perfil que eu selecionar e ele joga alguma distância acima, abaixo, à esquerda, à direita, independente da coordenada. Ele pega aquele perfil e copia a uma certa distância no meu desenho. Então, aqui na parte de parâmetro, eu vou adicionar a distância que eu quero, no caso, 6 milímetros. Deixo marcado adicionar a dimensão, para ele ficar definido. Deixo marcado, nesse caso aqui, selecionar a cadeia. Por que isso? Porque quando eu seleciono a cadeia, se eu clicar nessa linha, ele vai entender que todas as linhas que estão ligadas junto com essa serão selecionadas junto. Então, vou mostrar para vocês a diferença aqui. Ó. Selecionado cadeia. Repara, ele pegou tanto essa linha que eu cliquei, quanto o arco, contra essa linha da direita. Se eu não tivesse selecionado cadeia marcado, ele ia pegar só essa linha que eu cliquei. Essa é a diferença. Então, nesse caso aqui, que o perfil é igual, eu vou deixar marcado. E aí eu posso notar o seguinte. Se eu clicar em OK, ele está fazendo o mesmo perfil na parte de baixo. E eu não quero isso, eu quero ele na parte de cima. Então, o que eu tenho que marcar? Aqui, ó, a parte de reversão. Ok? Marcando a reversão, ele já entende que esse perfil, que estava na parte de baixo, vai mudar aí a orientação e ir para a parte de cima do desenho. Então, distância de 6 milímetros, o perfil já está igual. Clique em OK. Meu desenho já está feito. O que está faltando agora? Fechar aqui meu canto esquerdo e fechar aqui meu canto direito. Para isso, eu seleciono linha, ou aperta L no teclado, que é o atalho da linha. Clico dessa ponta e clico nessa ponta. Clico nessa ponta e clico nessa ponta aqui. Outra coisa que dá para vocês repararem é que toda vez que eu fecho o esboço, aparece esse cinza. Isso é uma indicação que o meu esboço está fechado. E eu só consigo criar um sólido a partir de um esboço fechado. Ok? Então, aperto OK aqui também. Aperto ESC para sair desse modo. E meu esboço está pronto. Como que eu sei que ele está certo? Lembra? O raio aqui está 15. E em cima, lá no meu desenho, eu tenho um raio de 21. Então, como eu coloquei o offset aqui, ó, a distância dele aqui, de 6 milímetros, todo esse perfil foi feito 6 milímetros acima. Então, essa linha aqui foi feita 6 milímetros acima dessa. Esse arco foi feito 6 milímetros acima desse. E como o offset ele sempre mantém esse paralelismo, eu sei que aquele raio de 15 que está aqui foi somado com esses 6 milímetros e criou aqui um raio de 21. Posso conferir isso? Posso. Aqui, ó. Clico em dimensão inteligente. Clico aqui no arco. E já aparece para mim ali, ó, raio de 21. Ok? Vou clicar mais uma vez. E repara o que aconteceu. Ficou vermelho. Por quê? A relação que eu tenho dessa linha, desse perfil que eu desenhei embaixo com o perfil que eu desenhei em cima é uma relação de offset. Então, como eu já adicionei essa distância no offset, esses 6 milímetros, o programa entende que se eu colocar essa medida de 21 aqui, ó, eu estou sendo redundante na execução do sólido. Então, eu não preciso dessa medida de 21. Primeiro, porque eu tenho essa medida aqui de 30, que foi o primeiro círculo que eu desenhei, essa medida de 6, que é a distância do offset, e a minha medida de 75 milímetros.
Então, quando aparece essa janela aqui pra gente, aparece escrito aqui, ó. Se você quer deixar essa dimensão meio que só para você saber mesmo que tá ali. Se você clicar em OK, ela fica. Repara que o cinza dela fica até um cinza mais claro, diferente da dimensão útil, que fica com a linha preta. É mais ou menos o programa te falando. Essa medida aqui te dá um raio de 21, só que você não precisa dela. Você quer manter ela no desenho mesmo assim? Entenderam a ideia? O que você pode fazer? É prática nossa tentar deixar o desenho mais limpo possível. Então, se eu não preciso de uma medida, eu apago ela do meu sólido. Fica mais fácil de interpretar depois. Então, tá feito aí meu perfil. Agora, a partir desse perfil frontal aqui, eu vou criar essa extensão para já deixar minha peça em 3D. Quanto que eu vou jogar de extensão? Aqui, ó. Largura da minha peça, 30 milímetros. Então, esse perfil que eu peguei, eu vou jogar ele 30 milímetros pela parte de trás. Lá no Solid, meu perfil já está selecionado. Eu venho aqui em Recurso, primeira aba da barra de tarefa. Ressalto base extrudado. Ele já sabe que eu quero fazer isso com esse perfil. E como minha peça é simétrica, eu vou simplesmente colocar aqui a medida que eu quero. No caso lá, 30 milímetros. O que é interessante? Quando eu clico de novo e altero a medida, repara que aparece essa parte amarela falando para mim o seguinte. É para esse lugar que vai o seu desenho se você colocar uma extrusão aí de 30 milímetros. Nesse caso, eu posso reparar essa seta aqui também, ó, e eu sei que ela está jogando o meu recurso à frente. Poderia jogar meu recurso para trás? Poderia. Só clicar aqui, ó. Ok? Importa para a gente nessa peça? Não. Mas como eu disse para vocês que eu faria essa extrusão na parte de trás do meu desenho, então, só clicar na seta aqui e repara o sentido aqui na parte amarela para onde que meu sólido vai ser criado. Ok? Feito isso, dou o check aqui. E agora, meu perfil já está bem parecido com o que eu quero desenhar. No caso aqui, a tampa do mancal. Primeira diferença. O perfil que eu uso aqui no SolidWorks, ele tem um diedro diferente do que eu uso aqui no Protec. Isso influencia para a gente? Não. O padrão de diedro americano é diferente do padrão de diedro brasileiro. Ok? Para mudar isso aqui, eu simplesmente clico aqui na parte de orientação e clico nesse hexágono aqui, ó. É uma questão de vista. A sua peça não mudou. É uma questão só de perspectiva. Então agora, ó, só para ficar igual, está feito aí no programa. Outra coisa, quando você gira o rolete do mouse, você consegue dar zoom para cima ou zoom para baixo. Tem hora que o seu zoom vai ficar descentralizado e a peça vai sumir. Para a peça voltar a ficar centralizada na tela, é só apertar F no teclado. Ok? Lembrando que o zoom ele vai aonde está o cursor do seu mouse. Então eu quero dar um zoom nessa ponta aqui, ó. Jogo o cursor nela. E aí eu consigo dar o zoom nessa parte. Ok? Descentralizou, aperta F. Parece pra gente que o lado esquerdo está menor que o direito, mas lembrando, isso é só uma questão de perspectiva. Na verdade, o lado esquerdo está no mesmo tamanho do lado direito aqui. Tranquilo? O que falta pra gente então? Fazer o furo aqui, ó, de 7 milímetros.
E eu sei que esse furo atravessa toda a minha peça. Como é que eu sei disso? Aqui no meu desenho, na minha vista frontal, eu tenho essa linha pontilhada. Aqui, ó. Isso indica para mim que existe uma linha ali, eu sei que ela existe, porém, olhando ele de frente, eu não consigo enxergar. Ok? Então, isso aqui é uma aresta não visível. Ela existe, mas ela é não visível, de acordo com a vista que você está olhando. Então, na vista frontal, eu não sei que a peça tem furo. Mas na vista superior, eu consigo enxergar dois furos aqui, ó. O mesmo caso, aqui, ó. Na vista frontal, eu consigo enxergar esse arco aqui de baixo, com raio de 15. Na vista superior, não. Mas eu sei que ele existe. Então, repara aqui, ó, que o arco inferior, ele está sendo representado aqui, com linha pontilhada, na minha outra vista. Ok? Feito isso agora, vou fazer esse círculo aqui, vou fazer o de cá, observando aí as medidas de 7 milímetros, que é o diâmetro do círculo, e 57,5, que é a distância de um furo no outro. Tá? Essa linha aqui, galera, que corre o desenho aqui no meio, chama linha de simetria. O que isso quer dizer? Que o lado esquerdo do desenho é igual ao lado direito. Tranquilo? Eu posso ter essa linha de simetria tanto na parte frontal, quanto na parte lateral, quanto na parte superior. Então, no caso aqui, ó, ela está cruzando o desenho nessa direção. Isso quer dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Voltando para o Solid. Como eu vou fazer o furo nesse perfil e nesse perfil, é mais fácil para mim mudar aqui a orientação e colocar na vista superior. Ok? Então eu vou fazer um furo nessa face e nessa face ao mesmo tempo. Para fazer isso, seleciono esboço, círculo, e vou clicar na face que eu quero de referência. Toda face que eu pego de referência no SolidWorks, ela tem que ser uma face plana. Eu não consigo selecionar, por exemplo, aqui, ó, a face que está ao raio. Eu só consigo fazer isso com face reta. Caso eu não tenha face reta, eu posso vir aqui na minha árvore de projeto e selecionar aqui, ó, plano frontal, plano superior ou plano direito. Tranquilo? Nesse caso aqui eu tenho a minha face de referência, então eu vou selecionar ela. Só jogar o mouse aqui para cima. Repara que ficou alaranjado aqui as laterais. E eu dou um clique. Vou clicar mais ou menos em qualquer lugar aqui. Dou um clique, expando o círculo, dou outro clique. Dou um clique, expando o círculo, dou outro clique. Você viu que eu não coloquei medida, porque eu vou adicionar as relações entre um círculo e outro agora. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Eu sei que o círculo, já estava selecionado aqui, tem diâmetro de 7 milímetros. Eu sei que esse círculo é igual a esse. Então, como o desenho é simétrico, eu vou selecionar esse círculo aqui, vou selecionar Ctrl e clicar nesse círculo de cal. Aqui na minha parte de propriedade, eu vou marcar que os dois círculos são iguais. Então, automaticamente, esse círculo aqui já ficou com 7 milímetros. Qual que é a vantagem disso na peça simétrica? Se eu mudar esse círculo aqui para 8, o outro muda junto. Ok? Vou voltar aqui no tamanho certo. Poderia clicar em dimensão inteligente e clicar nesse círculo também, mas não tem necessidade. Outra coisa que eu tenho que fazer. Esse círculo, ele é alinhado com esse aqui, ó. Então, esse ponto central, eu clico nele, seguro o Ctrl,
e clico nesse ponto central aqui, ó. Qual que é a relação desses dois? Eles têm que estar alinhados. Então, aqui, na minha relação, eu vou marcar horizontal. Isso vai certificar que, se esse círculo aqui chegar para cima, esse aqui vai chegar na mesma reta. Ou se esse círculo aqui chegar para baixo, esse também vai chegar na mesma reta. Ou seja, eu marcando horizontal aqui na relação desses dois pontos, que são o centro do círculo, vai garantir que os meus círculos andem alinhados. Ok? Mas o que eu sei? A distância do centro desse círculo, aqui, ó, dimensão inteligente, até o centro desse círculo aqui. Clico uma vez de cá, clico outra vez aqui, jogo aqui a seta para cima, clico de novo. Eu sei que é de 57,5. SolidWorks não trabalha com vírgula, então tudo que é decimal você vai colocar ponto. E o que aconteceu? Esse círculo aqui, ó, chegou um pouco para a esquerda. Mas lembra que eu mostrei para vocês que a peça ela é simétrica ao lado esquerdo com o lado direito. Então, esse círculo aqui, ó, ele tem que estar no mesmo alinhamento, na mesma distância do que o círculo de cá. Então, a mesma distância que eu tenho dessa reta até esse centro, eu tenho que ter dessa reta até esse centro. No meu caso aqui, essa distância está diferente, ó. Só para ilustrar para vocês aqui. De cá está 9,72. E de cá está 7,78. Então, como que eu vou alinhar isso? Lembrando, a parte de simetria, lado esquerdo igual ao lado direito. Eu vou pegar esse ponto aqui, posso pegar do direito também, tanto faz. E vou clicar aqui na minha origem. Eu sei que a minha origem é o centro do meu desenho. Então, eu vou jogar aqui, ó, meu mouse para baixo. Não é em diagonal, vou jogar ele para baixo. E a medida que eu vou colocar é a distância entre os dois dividido por 2. Ou seja, 57,5 dividido por 2. Precisa de ficar fazendo conta? Não. O SolidWorks faz isso para a gente. Então, 57,5 dividido por 2. Aperto Enter. Agora, os dois ali já estão alinhados. Beleza? Então, para conferir. 8,75, lado esquerdo. 8,75 do lado direito. O que ainda falta alinhar? O centro com a parte de cima. Aqui, ó, 14,28 e 15,72. Eu sei que esse círculo fica exatamente no meio da peça. Então, se minha peça tem 30, a distância desse círculo até uma extremidade tem que ser 15 milímetros. Repara o que aconteceu aí, ó. Os dois círculos andaram juntos, ó. Ó, vou dar Ctrl Z. 14,28. Clico duas vezes e coloco 15. Os dois círculos andaram juntos. Por que isso aconteceu? Porque lá no início eu coloquei relação de que esse ponto central é horizontal junto com esse ponto central aqui. Ok? Se eu não tivesse colocado essa relação, eu ia ter que colocar essa medida de 15 nesse círculo e depois, vindo do lado de cá, e colocar a medida de círculo de 15 nesse círculo aqui também. Feito isso, vou voltar aqui à minha vista.
Olha lá, ó. O esboço foi feito exatamente na face que eu preciso. Eu vou fazer um furo. Eu vou cortar a minha peça agora. Para fazer isso, recurso, corte extrudado. Cliquei nele. E aí, o que acontece? Quando eu tenho um furo que eu preciso colocar medida nele, eu chamo ele de furo cego. Então, tanto que está escrito aqui, ó, blind. Traduzindo aí, fica cego. Nesse desenho, se eu colocar um furo de cego de 30 milímetros, ele vai atravessar minha peça. Beleza? Se eu colocar um furo de 2 milímetros, por exemplo, ele não vai atravessar minha peça. Por quê? Porque a distância dele é menor do que a espessura da minha peça. Então, toda vez que no meu desenho eu tiver essa interpretação aqui, ó, que o meu furo atravessa a peça, eu venho aqui no SolidWorks e ao invés de selecionar cego, eu vou colocar através de todos. Beleza? Por que isso? Se eu fizer uma alteração na peça aqui, ao invés de colocar 6 milímetros, eu colocar 7, esse furo vai continuar passante. Tranquilo? Então, parece uma peça simples, mas tem em vista a quantidade de coisa que a gente fez nela. A gente colocou linha, a gente colocou círculo, a gente aparou essa linha e esse círculo, a gente usou offset, a gente usou relação de horizontalidade, a gente usou recurso de extrusão para tornar o meu esboço sólido, tanto na parte de normal quanto na parte de corte para fazer o furo. A gente se preocupou com a simetria da peça, beleza? Então, parece uma peça boba, mas em cima dessa peça aqui, ó, a gente já trabalhou vários recursos do Solid. Inclusive a questão aqui da orientação. Para conferir, essa é a peça que eu desenhei. Essa é a peça de referência. Ok? Feito isso, a minha peça está pronta. E eu vou salvar. Para salvar, você vem aqui no disquete. Salvar como. Pode colocar o nome aí de peça 1. Ou melhor, né? Tampa do mancal. Deixa a peça 1 também. Para a gente ter noção do tanto que a gente está andando. Então, peça 1. Tampa do mancal. O tipo aqui é esse mesmo, não precisa de alterar. E está pronta aí a nossa primeira peça.